Hoje vamos aprender a parte de análise de partes envolvidas. Acompanhe comigo aqui na tela. Bom, esse é o documento que a gente vai ter que preencher. E note que ele vem com um cabeçalho, como qualquer outro processo dentro do PMBOK. E aqui ele vai listar numa coluna as partes envolvidas. Essas partes envolvidas você mapeou elas anteriormente lá no último item do TAP. Com certeza você pode pensar em alguma posteriormente. Você pode colocar aqui, tá bom? No exemplo que a gente está resolvendo, eu listei pelo menos 4, mas tem pelo menos mais 2, tá bom? Então você pensa um pouquinho e inclui aqui. Então aqui no caso dessa parte envolvida da Tec Livros, a editora é o patrocinador do projeto, quem tá pagando por ele. O autor do livro é aquele autor mapeado para escrever o livro. A equipe de projeto é aquele que vai estar auxiliando na execução desse projeto, no planejamento. E os clientes, que o livro é para o cliente. Ele está envolvido indiretamente nesse processo, mas ele está envolvido. Então aqui eu posso colocar tanto aqueles que estão diretamente quanto indiretamente envolvidos na execução do projeto, tá bom? Você pode me perguntar, cadê o gerente de projetos aqui? Esse gerente de projetos, ele não vai aparecer aqui porque é o gerente de projetos que faz esse mapeamento das partes envolvidas. Então você tem que escrever essa análise de partes envolvidas como se você fosse o gerente de projetos. Você tem que pensar como se for o gerente de projeto, tá bom? Na outra coluna, você tem aqui o poder no projeto e interesse no projeto, tá bom? E aqui nota que está como alto, médio ou baixo. Então aqui para esse modelo, basta você preencher como alto, médio ou baixo, tá bom? Então como assim? Você vai analisar o quanto de poder tem a Tec Livros nesse projeto. Então pensa assim, se a Tec Livros falar, eu não quero mais que tenha projeto. Eu não quero mais realizar esse projeto. Ela tem poder para isso? Ela que está pagando, ela que contratou todo mundo, então ela tem um poder alto. Qual que é o interesse da Tec Livros para que esse projeto dê certo? Então, se ela é dona, se ela está pagando, ela está muito interessada no sucesso desse projeto. Então, o interesse é alto. Então, poder alto, interesse alto. Autor do livro, quanto de poder ele tem? Se ele falar assim... eu quero que o livro tenha capa cor-de-rosa. Ele pode? Ele não tem tanto poder assim. Mas se ele falar, olha, não vou fazer essa escrita desse livro, o projeto vai acontecer? Não vai, porque só tem um autor. E como que é o poder dele? O quanto ele tem de interesse para que esse projeto dê certo, tá bom? Então eu não vou responder todas, porque aqui depende bastante da sua interpretação e também dos outros que você vai mapear e colocar aqui. Já eu dou um outro exemplo de como que você pode proceder com o preenchimento desse formulário, tá bom? Esse outro campo aqui é uma estratégia de comunicação para ganhar suporte ou reduzir obstáculos, tá bom? Aqui é interessante que você pense na estratégia que você vai ter para cada grupinho dessas partes envolvidas. Nós vamos fazer também uma matriz que chama matriz interesse versus poder, que é um mapeamento um pouco mais específico. Porque imagina que aqui na Tec Livros eu coloquei que ela tem um interesse alto e o autor do livro também tem um interesse alto. Esses dois altos são iguais ou tem uma diferença? Então por isso a gente faz essa outra matriz complementar, tá bom? E a partir dessa matriz, que vai ser dividida em alguns quadrantes, você estabelece essa estratégia. Além da estratégia, é importante que você coloque o meio que você vai utilizar e também a periodicidade. Então, por exemplo, a estratégia de comunicação vai ser reunião. Quantas vezes essa reunião vai acontecer? Vai ser diariamente, 2 vezes ao dia, uma vez na semana? Não, a minha outra estratégia vai ser por meio de relatórios. Esses relatórios vão ser semanais, quinzenais, depende aí do tempo de execução do seu projeto, tá bom? Então, estratégia para comunicação, instrumento e periodicidade que você vai utilizar ele. Então vem aqui comigo para essa outra tela, onde você vai entender um pouquinho mais de como que você pode realizar esse mapeamento, tá bom? Aqui
eu sugiro que vocês façam uma escala. E a escala que eu fiz foi para mapear o quanto que é baixo, médio e alto. Então eu tenho aqui para o interesse e para o poder. Então eu fiz aqui numa tabelinha de Excel mesmo, utilizando aquela formatação condicional por cores. Então o interesse ele vai numa escala de 1 a 10, poder também de 1 a 10, e quanto menor o número, menor o interesse ou menor o poder. Se você quiser fazer invertido, pode? Pode, só que você deixe isso claro. O pessoal é meio doido, às vezes faz invertido, né? Não é quer dizer que está errado, mas que tem que constar essa escala, tá bom? Do outro lado, eu faço da mesma forma que está lá naquele formulário de análise de partes envolvidas. Então aqui eu estou utilizando como um exemplo a construção de uma casa, de um casal que vai se casar, e tem uma tia rica que tá pagando, e ela é a patrocinadora, e eles estão contratando uma empresa para executar o projeto de construção da casa. Então por isso tem a equipe de projeto aqui, a prefeitura, que é responsável pelas documentações, toda essa parte de burocracia, o cliente, que é esse casal que vai morar na casa, e essa figura do hell, que é essa figura do inferno, que é a sogra do cliente, que sempre vai ali para atrapalhar, dar um pitaco. Então eu começo a mapear o poder e o interesse de cada uma dessas partes. Vamos olhar primeiro a equipe de projetos. Quanto de poder eles têm dentro do projeto? Eles podem falar o seguinte, eu vou mudar esse cômodo de posição. Em vez de fazer a cozinha aqui, eu vou fazer lá atrás. Eles podem fazer isso? Não. Então eles não têm pleno poder na execução do projeto. Mas eles podem tomar decisões dentro do projeto. Olha, aqui é melhor fazer com uma barra de 3/8. Aqui é melhor a gente fazer uma regularização no piso para o projeto ficar bom, para o piso ficar niveladinho. Eles podem fazer isso? Eles têm poder para fazer isso? Sim, eles têm. Mas eles podem fazer isso por conta própria? Ou eles têm que consultar alguém? Então eles não podem fazer por conta própria. Então eu posso dizer aqui que o poder dele é médio. Então eu vou colocar aqui, de acordo com a minha escala, tá? Eu vou colocar aqui um poder de 6. O interesse. O quanto eles estão interessados no sucesso desse projeto. Que ele obedeça aos critérios do escopo, prazo, qualidade. Eles têm bastante interesse, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Mas, por outro lado, ele também não está muito interessado com o prazo, porque, em tese, para ele, quanto mais durar o projeto, mais tempo ele vai estar ganhando, né? Então, ele tem um interesse alto ou médio, mas aí depende. Como que você vai mapear? Aqui eu vou colocar um interesse médio também, eu vou colocar aqui um valor de 7, que ainda está dentro da escala do médio. Patrocinador. Patrocinador é quem paga. É quem está desembolsando dinheiro. Então é a tia rica lá que está dando dinheiro para os sobrinhos para construir o sonho da casa própria. Aí você pensa, o quanto de poder tem? Aqui depende do quanto ela vai se envolver no projeto. Se ela falou assim, tá aqui o dinheiro, faz aí, ela não tem tanto poder para escolher onde vai ficar os móveis. Não, mas ela quer participar do projeto, então ela vai ter bastante poder. Depende dessa interpretação. Então vamos imaginar que ela seja desse tipo, que não está muito interessada na disposição dos cômodos, como vai fazer o projeto, tá? Mas, então eu vou mapear aqui o poder dela como baixo, nível 3, mas ela está muito interessada que o projeto dê certo, afinal ela está pagando, ela quer que tenha o melhor padrão de acabamento dentro daquele orçamento que ela está disponibilizando, então ela tem um interesse alto. Eu vou colocar aqui o interesse 8. A prefeitura. Se a prefeitura chega e fala assim, esse projeto não pode ser executado, ela tem poder para isso? Tem. Se ela quiser que o projeto não aconteça, ela tem poder para isso. Mas ela pode, por exemplo, falar assim, olha, eu quero que você faça o projeto, a casa vai ter que ser amarela. Eles podem fazer isso? Não. Então eles têm um alto poder,
mas não é um pleno poder. Eles podem barrar um projeto, mas não pode escolher determinados detalhes. Então eu vou colocar aqui como um poder nível 8, tá bom? O quanto eles estão interessados no sucesso do teu projeto? Estão pouco se lixando. Então eles não estão nem um pouco interessados se vai atrasar, se não vai. Eles vão fazer a parte dele de setor público. Eles não estão interessados, então eu vou colocar aqui que o interesse é 1, mais baixo possível. O cliente, esse sim tem um poder alto, porque ele pode escolher tudo, pode escolher a cor. Então dentro das normas ele pode ter um poder 10, poder máximo ali, tá? Ah não, ele não pode mudar tudo, ele tem que respeitar o que a prefeitura coloca, mas ele tem mais poder do que a prefeitura, porque ele pode escolher outros detalhes. Então eu coloco nível 9, por exemplo. O quanto ele está interessado? Ah, isso sim, ele está com interesse máximo para que o projeto dê certo, para que fique bonito. A sogra do cliente, nossa, sempre vai lá para atrapalhar. Sempre quer dar um pitaco, sempre quer escolher alguma coisinha, colocar uma firula, coloca um problema ali. Aquele parpite, né? Aquele parpite para azedar tudo. Aí aqui depende do homem, né? Se o homem for centrado, saber a posição dele, ele vai saber frear essa sogra. Mas se ele não fez isso no namoro, no casamento, ela já tá enfiando a colher no meio. Então define quanto que ela vai ter de poder. Se for o primeiro caso, onde o homem tem a posição dele, ela não vai ter muito poder. Ela não vai poder escolher onde que vai ficar a sala. Ah, mas se ela tiver essa outra parte, ela vai ter bastante poder, porque aí a mulher fala, não, tem que ser igual a mamãe quer. Então, vamos mapear aqui como sendo esse primeiro caso, tá? Que o homem conseguiu limitar os poderes malignos da sogra. Então vamos colocar aqui como 3. Ela tem algum poder, mas ainda é baixa. Ah não gosto muito de sogra, eu vou deixar só 2 aqui mesmo. O quanto que ela está interessada? Ela quer que esse casal seja feliz, vá pra frente, ou ela não gostou do cara. Tá, ela não... Vamos imaginar que ela gostou do cara e quer que a filha seja feliz, então ela tem um interesse aqui de 9. Olha só, mapeei segundo aquela escala que eu estipulei, traduzindo, digamos, em números o que é alto, médio e baixo, tá bom? Porque, por exemplo, tanto o patrocinador quanto o cliente têm interesses altos, mas quem tem interesse mais alto? No caso aqui é o cliente. E para isso agora eu preciso de fazer uma matriz. Essa matriz chama interesse versus poder. Você pode fazer ela à mão, você pode fazer ela no Paint, você pode fazer ela no Corel, ou fazer aqui no Excel. No Excel, obrigatoriamente, você tem que colocar esses números, tá? Quando você vai fazer de uma forma, digamos, mais artística, não precisa, tá bom? Mas como a gente está falando aqui de um projeto técnico, de um negócio embasado, é interessante que a gente coloque números sim, tá bom? Então, feito isso no Excel, você vai transformar isso num gráfico. O gráfico depois de pronto, pessoal, vai ficar dessa forma. Então lembre-se sempre de colocar aqui o nome dos eixos, tá bom? Para saber que esse eixo Y se refere ao interesse, que esse eixo de poder aqui se refere a essa escala de poder que você escreveu aqui em cima. É importante que você também coloque essas legendinhas que fale o que é cada um desses pontos, tá bom? Só que o Excel, cara, parece software de humanas quando você vai fazer esse gráfico. Ele dá muito problema e algumas coisinhas você tem que fazer manual. Por exemplo, essas legendas aqui são puxadas manualmente, tá bom? Essas informações nesses quadrantes também são inseridas manualmente. Mas o que é interessante a gente notar é que depois que a gente plota o gráfico, a gente divide ele nesses 4 quadrantes, tá bom? Então a gente tem a equipe do projeto e a equipe do cliente que está nesse quadrante aqui, que é a galera que tem interesse alto e poder alto. Você precisa de ter uma estratégia de comunicação adequada para esse tipo de parte envolvida. Então aqui eu coloquei um exemplo, que vai ser gerenciar com atenção e vão ter reuniões diárias. Então a equipe do projeto vai precisar de reunir diariamente com o gerente de projeto, assim como o cliente. No caso aqui de baixo, ficou só a prefeitura. Então eu coloquei como estratégia de comunicação manter informado. E toda vez que tiver algum
contato para informação, fazer protocolo, porque no setor público tem que ter esse cuidado. Por outro lado, aqui nesse quadrante, onde está a sogra, onde está o patrocinador, você tem que manter eles satisfeitos. Eles estão interessados, mas não tem muito poder dentro do seu projeto, tá bom? E se você tiver alguém que tem interesse baixo e poder baixo, não vai afetar tanto o teu projeto. Então você só monitora, deixa relatórios disponíveis ou envia, tá bom? Isso pode acontecer, por exemplo, se eu vim aqui e identificar que a sogra perdeu o interesse, ela passou aqui, então ela pula lá para baixo, tá ok? Então você divide a matriz interesse versus poder nesses quadrantes e combina essas estratégias de comunicação dentro da matriz. Feito isso, você acabou o exercício, tá bom? Então eu vou colocar um vídeo à parte mostrando como que você pode fazer esse gráfico dentro do Excel, tá bom? Porque ele é um pouquinho chatinho. Se você tiver alguma dificuldade de trabalhar com Excel e conhecer outro programa, pode fazer. Se não tem familiaridade com o computador, não tem problema, faz também à mão, tira uma foto e tá valendo. Pessoal, é importante vocês entenderem a ferramenta, para que ela serve, para que é o objetivo dela. Então, em suma, você mapeia o poder, mapeia o interesse, estabelece estratégias de comunicação, tudo isso para deixar bem claro para o gerente de projeto como que ele deve proceder com cada uma daquelas partes envolvidas. E que cada uma dessas partes pode ter o seu papel diferente dependendo do projeto e da interpretação que você dá para cada uma delas, tá bom? Então, por isso que é importante que tenha esse mapeamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Meu muito obrigado e tchau, tchau!